Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de português completo aqui no Estratégia. Hoje nós vamos treinar com questões que vão tratar de dissertação expositiva argumentativa. Eu vou dividir essa aula em 3 blocos. Com essa aula a gente termina o assunto tipologia textual. Mas para ficar bem didático, eu precisaria de uma aula só para a gente treinar com questões de texto expositivo. Texto expositivo, você vai ver, é um texto dissertativo. O que diferencia o texto dissertativo expositivo do texto dissertativo argumentativo? Então, você vai ver que há bancas que pegam pesado nisso. Por exemplo, Sebrasp adora trazer para as provas textos que são expositivos, mas que parecem ser argumentativos porque trazem opinião. E aí, o aluno que não conhece muito, hoje você vai treinar bem, então não vai cair nessa mais, mas no início você olha assim, poxa, eu estou vendo aqui uma opinião. Mas será que esse texto é expositivo com uma opinião isolada? Ou será que ele é um texto argumentativo, que defende tese? Todo texto que tem opinião do autor é argumentativo? O que diferencia um texto expositivo com trechos opinativos, como a FGV fala, de um texto argumentativo? E mais, o que é modalizador? Fala-se tanto, olha, eu me lembro de que ninguém nem sabia o que era modalizador. Hoje, quem estuda para concurso, se não souber o que é modalizador, não dá nem para começo de história. Então, o que é modalizador? Hoje a gente vai definir modalizador e eu vou fazer daquele jeito, como eu gosto de fazer, para cada bloco a gente tem a teoria do zero. Aí você presta muita atenção na teoria no início do bloco. Por quê? Porque aí ali eu vou te dar os fundamentos para depois vir a segunda etapa. E a gente vai treinar com frases que eu trago de provas, aí eu monto o material, que tem frases de fixação e trago para você. Então, a primeira parte é a teoria, segunda parte são exercícios de fixação e a última parte são questões. E aí, o que eu faço nas questões? Eu começo com as bancas mais simples. Então, eu começo, por exemplo, com o Sesgran Rio, que nem é tão simples assim. Aí, depois a gente vai aumentando. Aí, depois vem FCC, aí depois vem FGV, e aí quando você chega lá no topo, aí vem Sebrasp ao final. Em todos os assuntos será assim. Se a sua banca não é nenhuma dessas, entenda que elas são tomadas como padrão para outras bancas. Ou seja, a aula que você vai assistir hoje, ela vai servir de base para qualquer banca. Porque se não for uma dessas bancas, pode ter certeza de que é uma banca no perfil de uma delas. Então você se prepara para qualquer embate. Primeiro bloco, nele, agora, nós vamos falar da dissertação expositiva e argumentativa. Então, queria que você observasse, a teoria é só essa. Depois eu vou fazer algumas anotações com você, e aí a gente vai partir para as questões. Então, observe aqui a teoria. Dissertação. Então, assim, o que é dissertar? Então, aproveite esse slide aí para anotar tudo que é importante. O que é dissertar? Dissertar é discorrer. Que é o mesmo que discutir. Então, você vai ver que esses 3 verbos são os verbos que as bancas usam. Então, ó, dissertar é discutir, discorrer. Tudo bem? Todo texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. O texto dissertativo expositivo é aquele que, o nome já diz, expõe fatos. Então, ó, nele, veja o exemplo. A corrupção pode ser definida, em um sentido social, como uma crença compartilhada, expandida e tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de amigos. Mas não é uma novidade moderna. Então, observe aqui que, quando você lê, você percebe que o autor está aí
expondo o que ele sabe sobre a corrupção. Então ele não está dizendo se é bom ou se é ruim, se ele concorda ou se discorda, ele expõe o que sabe. Então o que ele sabe sobre corrupção? É uma crença compartilhada, expandida e tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício, mesmo que seja uma coisa ruim, e corrupção é uma coisa ruim. Aqui o autor, ele não está dizendo se isso é bom ou se é ruim, ele está dizendo o que ele sabe. E é essa marca do texto expositivo. É você olhar para o texto e dizer assim, aqui ele coloca o que ele sabe sobre o assunto. O que ele sabe é que a corrupção é uma crença compartilhada, expandida e tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de amigos. E não é uma novidade moderna, ou seja, a corrupção, isso é um fato, isso é um fato. Então, texto expositivo traz fatos, e está expondo aí que a corrupção não é uma novidade moderna. Fatos significam aquilo que não se discute. Fato não se discute. Opinião se discute. E é isso que diferencia, basicamente, o texto expositivo do texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa que eu queria que você também anotasse aí é, então olha aqui, peraí, ó, texto expositivo, antes da gente seguir para o argumentativo, queria que você colocasse aqui que as provas discursivas, o texto expositivo, ele vai desde a notícia de jornal até as provas discursivas de concurso público. As provas discursivas, aquelas provas que você faz lá, vou fazer uma prova discursiva de direito tributário. Isso é um texto expositivo, que ali você vai expor o que você sabe do direito tributário. Você expõe fatos. Dentro dessa modalidade expositiva, eu quero que você anote também que, ó, outro ponto importante é que o texto expositivo, ele pode ser puramente expositivo, expositivo, ou ele pode ser expositivo informativo, que as bancas chamam simplesmente de informativo. Mas eu gosto que você entenda que o informativo, ele é um expositivo. Porque o texto informativo, nele, o autor informa, mas ao informar, você está expondo o que você sabe, concorda? Então, pense. A própria notícia de jornal. A própria notícia de jornal, lá, o que há é informação. Só que quem escreve expõe aquilo que sabe, expõe fatos. Então, repita comigo. Todo texto informativo é expositivo. Mas nem todo texto expositivo é informativo. A notícia de jornal, por exemplo, ó, vou colocar aqui, é um texto o quê? Expositivo, puramente expositivo, a gente chama simplesmente de expositivo, ou a gente pode dizer que, além de expositivo, ele também é informativo. A notícia de jornal vai além da exposição, informa o receptor. Tem uma coisa no final eu vou te dar uns macetes que vão salvar, porque eu criei, obviamente, várias estratégias para o aluno nas questões, porque assim, por enquanto eu estou te dando a teoria, porque sem teoria você não vai conseguir resolver prova, mas depois eu tenho que te dar uns macetes, uns escapes que vão salvar. Um deles, não precisa anotar, você vai anotar no final, você vai pegar aquele bloquinho e eu vou elencar umas dicas para a gente resolver as questões. Mas uma delas que salva, eu fui vendo que os alunos erravam muito essa história de informativo e expositivo, até que um dia, lá atrás, a FGV começou a trabalhar isso nas provas e ela veio de um jeito que ajudou bastante a explicar para os alunos o que era o texto informativo. Texto informativo é aquele que traz novidade. Então, a palavra novidade caracteriza o texto informativo. Ele é expositivo, repito, porque ali você expõe fatos, mas você está trazendo novidade para o leitor.
Concorda? Então, no texto informativo, o leitor, em geral, obviamente que você não vai saber todo mundo que vai ler, você não conhece todo mundo que vai ler, mas o autor, quando escreve um texto informativo, pressupõe que o leitor, em geral, desconheça aquilo que ele está escrevendo. Então, o texto informativo, como a FGV sempre fala, pressupõe desconhecimento do leitor. Isso é o que diferencia o expositivo expositivo do expositivo informativo. A notícia de jornal. A notícia de jornal é um texto expositivo, mas é também um texto informativo. Por quê? Porque traz novidade. Então, você vai colocar aqui, ó, notícia de jornal é um texto informativo. Se é informativo, eu já nem preciso dizer que é expositivo, porque todo texto informativo é expositivo, tudo bem? Agora, as provas discursivas são puramente expositivas. É um texto expositivo. Por quê? Porque a pessoa que escreve, você, quando escreve lá uma prova discursiva de direito, quem é o leitor? O leitor, sempre assim. Na hora de você classificar o texto, você vai pensar no leitor. No leitor, sempre. Isso que vai te salvar nas questões. Então, assim, o leitor, o autor escrevendo para o leitor. Então, vê, na prova discursiva, você que faz a prova discursiva, escreve para o professor que vai corrigir. Pare para pensar. O professor desconhece, ele vai ficar assim, não sabia, me conta. Não. Então, aquilo ali é um texto puramente expositivo. Então, são essas sacadas que vão te ajudar nas questões. Tudo bem? Mas eu vou ditar isso no final, antes de correr para as questões, tá bom? Então tá, Dri, a gente está estudando o que nesse vídeo? Texto dissertativo expositivo, texto dissertativo informativo, texto argumentativo. Daqui a pouquinho a gente vai treinar só com modalizadores textuais que vão te ajudar bastante a identificar o texto argumentativo. Agora a gente vai falar dele. O texto dissertativo argumentativo, ele também é chamado de opinativo, tá? Então, tanto faz você dizer dissertativo opinativo ou dissertativo argumentativo, tá bom? Tanto faz. São tomados como sinônimos por todas as bancas, você vai ver. Bom, o que caracteriza um texto argumentativo ou opinativo? Defesa de tese. Então, ele defende tese. Tese. O que é tese? Tese é opinião, que é o mesmo que julgamento, que é o mesmo que... eu estou anotando todos os nomes que as bancas usam para você saber que são sinônimos. Tese é opinião, é julgamento, é ponto de vista, tá bom? Mas olha, do autor. E eu falo isso porque você vai ver, por exemplo, se eu chego para você, aí a gente vai começar a brincar agora com as questões. Se eu chego para você e falo assim, amanhã não haverá aula. Amanhã não haverá aula. Isso é um fato. Amanhã não haverá aula. Tudo bem? Tá. Agora, se eu digo para você assim, amanhã não deve haver aula. Agora eu inseri o deve, que a gente chama de modalizador, são os verbos modais. Poder, dever. Ou, se eu digo para você assim, infelizmente amanhã não vai haver aula. Isso também deixa de ser fato. Eu simplesmente poderia dizer que amanhã não haverá aula, isso é um fato, mas agora eu estou opinando quanto a isso. Tese é opinião. É dizer se é bom ou se é ruim. É coisa boa, coisa ruim. Eu adoro falar desse jeito, que é o jeito mais simples de mostrar isso nas questões, nas provas. Há bancas que pegam pesado, você olha assim, você fala, meu Deus, parece que o autor está opinando. Mas aí vem a sua mente, você fala assim, peraí, mas ele está dizendo se isso é bom ou se é ruim? Ele está olhando para isso e trazendo o julgamento dele? Não, ele está expondo uma coisa que é ruim. Mas ele não está dizendo que é ruim.
Então, expor o que é ruim é diferente de achar aquilo ruim. Isso que vai ser o pulo do gato nessas questões. Então, André, do que eu preciso na teoria? Você precisa disso. Ó, você precisa saber o que é o texto argumentativo, ele defende tese, tese é igual a opinião, é igual a julgamento, é igual a ponto de vista, e tem que ser do autor. Por quê? Você vai ver que a opinião de terceiros é fato. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, a professora Priscila disse que infelizmente amanhã não haverá aula. Veja, é o que as bancas fazem. Elas colocam lá uma palavra que parece ser um modalizador, mas aí, quando você olha no texto, aí você vê que quem está falando não é o autor, é o outro. Então, se é o outro, a professora Priscila disse que infelizmente amanhã não haverá aula, então isso não é modalizador. Modalizador é o que faz com que o fato vire opinião. Quer ver aqui o exemplo? Ó, vamos ao exemplo. O amor nada mais é. Quando você fala nada mais é, isso é um modalizador. Daqui a pouquinho a gente vai ter um vídeo só treinando com questões de modalizadores textuais. Modalizador não é lista que você faz de modalizador. Ah, eu quero uma lista. Não, modalizador você percebe no contexto. Quando você olha assim, aí você vê que o autor está querendo convencer alguém de alguma coisa. Então, quando eu digo que o amor nada mais é, eu já estou eliminando qualquer outra opinião. Ó, nada mais é do que isso, ou seja, não me venha dizer que amor é mais do que isso, que não é não. Então isso é para ele pensa assim. Quando é o que o autor pensa, quando é no ponto de vista dele, é modalizador, entendeu? O amor nada mais é do que o resultado de uma complexa cadeia, ó, isso aqui é um modalizador. Modalizador, você vai ver, é aquilo que pode ser para um, mas não necessariamente para outro. Isso salva, ó. O que é complexo para mim é necessariamente para você? Não. O que é complexo para mim pode não ser para você. Ah, tá bom. Então, se varia de opinião para opinião, é modalizador. Complexo para mim é o que é complexo para você? Não. É um modalizador que transforma o fato em opinião. O amor nada mais é do que o resultado de uma complexa cadeia de reações químicas do cérebro. E existe com o intuito único de propagar a nossa espécie. É para o autor, é esse o significado de amor. Então, para ele, amor nada mais é do que o intuito de propagar a espécie. Para o outro, pode não ser isso. Então, se varia de opinião para opinião, é modalizador. E o modalizador te ajuda a ver, não é indicativo único, você vai ver nas questões, não é, e as bancas estão cada vez mais espertas com isso, Sebrasp, as grandes bancas, começaram a colocar provas, textos, em que você olha assim, há um modalizador e não é argumentativo. Não é só achar modalizador que vai resolver sua vida, você vai ver. Mas a quantidade de modalizadores no texto pode ser um indício de texto argumentativo. Isso é, você vai ver, se você vir um ou outro, isso não é indício. Mas se você vir muitos modalizadores, isso é estratégia de convencimento, porque o autor está ali tentando te convencer. Então a quantidade ajuda, entendeu? Não é para você ficar contando, mas se você perceber que há muitos, isso é uma característica da tipologia argumentativa. Aí ele diz, veja, ó, com o intuito único de propagar a nossa espécie. O uso da primeira pessoa também é um indício de argumentação, porque o autor se coloca ali. Em outras palavras, amamos, o autor está se colocando, opinando, a argumentação, porque somos o resultado de um processo evolutivo bem-sucedido. Bem-sucedido também é um modalizador, porque o que é bem-sucedido para mim pode não ser para você. O que é um processo bem-sucedido? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, tudo isso é o que a gente chama de modalizador textual. E é ele que indica que o texto é argumentativo. Tudo bem, mas fique tranquilo, que agora a gente vai partir para, primeiro, eu quero treinar com exercícios de fixação, frases que eu trouxe aqui para você, retiradas de provas de concurso. Coloquei 4. E todas as 4 aí que eu coloquei são da FGV, que é a banca mais difícil. Ela e o Sebrasp. São as bancas que trazem textos assim mais sutis, com a tipologia mais sutil. Então, nesse vídeo, a gente termina aqui com essas frases, dizendo se é expositivo ou argumentativo. Aí,
depois vamos partir para questões de variadas bancas, tá bom? Então aproveite aqui, depois eu vou também ditar umas sacadas para você, sacadas finais, aí acho que com 3 sacadas finais a gente encara as questões. Agora você já viu a teoria, vamos em frente. Texto dissertativo expositivo é aquele que expõe o que se sabe. Texto dissertativo argumentativo ou opinativo é aquele que defende ponto de vista do autor, defende tese. Lembrando que tese é a opinião do autor que escreve o texto, né? Segundo Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida e reflete. Veja, a modalizadora aqui, segundo Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida e reflete. Repare que isso é modalizador. Dizer que o ignorante afirma, isso é a opinião dele. Entendeu? Na opinião dele, afirmar é prova de ignorância. Dizer que o sábio duvida, isso é um recurso de modalização, porque aqui entre nós, ele é que acha que o sábio duvida. Outro pode dizer assim, não, eu acho que quem duvida não é sábio, não. Quem duvida é mané, sei lá. Entendeu? Então, veja, isso tudo é ponto de vista, só que é ponto de vista de quem? De Aristóteles. E se é ponto de vista dele, é texto dissertativo e expositivo. Por quê? Porque é opinião de terceiros. Opinião de terceiros é fato. Então, é fato. Esse trecho veio numa prova da FGV, em que muita gente conhece essa prova aí, já deve ter treinado, acho que foi TCE. Bom, só que a banca não pedia tipologia. Ela perguntava a estratégia. Então, vou repetir. Ela não perguntava a tipologia. Muita gente, a banca, ela vinha com um enunciado que dizia assim, assinale a alternativa, que indique uma estratégia argumentativa ou algo assim. E aí, veja, ela não pedia um texto argumentativo, ela pedia um texto usado na argumentação. Então, era algo do tipo, assinale a alternativa com argumentação. Não confunda a argumentação com a tipologia argumentativa. O texto, que é o tal do testemunho de autoridade, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de testemunho de autoridade. Isso aqui é recurso de argumentação. Ora, você, na sua redação, você não cita outro autor? É o que a gente chama de citação de outro autor. A citação de outro autor é um recurso argumentativo. Por quê? Porque você usa... Por que você cita o outro? Você cita o outro para dizer o que você pensa. Então, muitas vezes, e é isso que você faz em redação, você tem que fazer em redação, muitas vezes em redação, o aluno fala, minha professora disse que eu não posso dar minha opinião. Dri, estou desesperado. Minha professora de redação disse que eu não posso dar minha opinião. Mas o texto não é argumentativo? Eu não tenho que defender a opinião? Sim, você vai defender com testemunho de autoridade. Testemunho de autoridade é um trecho expositivo para argumentação. Ele serve para argumentar. Por quê? Porque é por meio das palavras de outro autor que aquele autor está opinando. Em vez dele dizer que ele pensa, que ele acha, ele está dizendo que Aristóteles disse. Mas quando ele diz que Aristóteles disse, é porque ele quer dizer o que ele pensa de uma maneira objetiva. Mas é o que ele pensa. Então, é um recurso argumentativo, tá bom? Então, você vai colocar aqui que é um recurso argumentativo. Mas isso aqui é história para outro curso, que é falar da FGV. A FGV tem uns enunciados que fazem toda a diferença, né? Então, dependendo da maneira como ela pergunta, se a pessoa não entende, acaba errando a questão. Então, olha aqui, isso aí é um testemunho de autoridade, é um recurso argumentativo. Por quê? Porque é um recurso utilizado para defesa de tese, tá bom? Estou indo devagar, por quê? Porque você ainda está aprendendo, depois a gente vai acelerar, resolvendo os textos e as questões de concursos, tá bom? Então, vem comigo aqui, B2. Então, esse aí foi código A. 2. O barco atracou ontem no Rio de Janeiro, com muitos turistas a bordo. Veja, muitos turistas. Muita gente
encrencou com muitos turistas, porque pensou assim, muitos turistas. Isso pode ser a opinião dele. Isso pode ser a opinião dele. Entendeu? A quantidade pode ser a opinião dele. Então, V, para mim, é modalizador. Isso foi FGV também. Então, muita gente errou colocando como argumentativo. Só que não. Esse é um trecho expositivo também, código A. Por quê? Porque quantidade, ainda que seja indefinida, e é uma quantidade indefinida, vou repetir, muita gente encrencou, e eu já estou te colocando na guerra. Isso aqui já é uma guerra, isso aqui já foi um problema numa prova. Mas muita gente encrencou porque falou assim, poxa, isso aqui é um pronome indefinido, e sendo um pronome indefinido, não seria um modalizador, porque o que é muito para mim pode não ser para você, né? O pronome indefinido, ele traz ideia vaga. Então, não seria um recurso subjetivo, opinativo, o que é muito para mim? O outro lá pode achar que muitos são 2. Para mim, muitos são 20. Tá, só que tudo que está ligado à quantidade numérica, ainda que indefinida, ainda que quantidade indefinida, é fato. Porque nós estamos falando de números. É diferente de você dizer assim, olha, eu tenho muito amor para te dar. Se você diz eu tenho muito amor, aí o outro lá vai dizer, ó, muito amor para mim significa você todos os dias me ligar. O outro vai dizer, não, muito amor para mim é deixar que eu estude para concurso. Né? Aí a gente está falando de sentimento, que é algo abstrato. Agora, quando você fala em números, números são contáveis. Né? Então, o número de turistas é contável. Então, é um pronome indefinido ligado a um fato. Números são fatos, tá bom? Então, ó, números, fatos. Então, o texto é expositivo, porque ele expõe o que você sabe. O autor não está opinando, dizendo se isso é bom, se isso é ruim, dizendo se concorda ou discorda, tá bom? Ele está só trazendo fato. Só que ele não tem certeza do número e está tudo bem. 3, detesto as mulheres porque elas sempre sabem onde as coisas estão. Essa aí tá maravilhosa, né? Detesto as mulheres, o verbo aí indica tudo, né? Detesto as mulheres é opinião, é ponto de vista, é argumentação, código B. O uso da primeira pessoa, o próprio verbo detestar, não é não? Tudo bem? 4. Tel Aviv era uma cidade em ascensão durante a Idade do Bronze e era 10 vezes maior que Jerusalém na época. Então, de novo, ó, 10 vezes maior. Esse maior aqui, que não está definido, porque a gente diz que 10 vezes maior, mas quanto? Né? Aqui ele tem uma indefinição, mas, de novo, ligada a uma representação numérica. 10 vezes maiores são números, e números são fatos. Então, esse texto é dissertativo expositivo, código A. Tudo bem? Agora sim, no próximo vídeo, você vai comigo. Ó, fiz um planejamento aqui para você vivenciar desde Sesgran Rio, coloquei Instituto OCP, FCC. Próximo vídeo é só para elas. Depois vem um vídeo só de modalizadores textuais. E aí, no vídeo de modalizadores, a gente vai trabalhar com a FGV e Sebrasp. E aí, no final, a gente vai ao texto injuntivo, que é um outro gênero aí que vem muito em prova, em todas as bancas, e aí a gente mistura tudo. Tudo bem? Próximo vídeo, vamos só com essas bancas. Sesgran Rio, FCC, coloquei Instituto OCP, que é uma banca bem assim, padrão. Vamos treinar expositivo, argumentativo.